intervalo aqui, surgiu um tema entre o Azazel e o pai Eduardo, eu ia falar pai Fernando de novo, e o pai Eduardo sobre o Exu do Ouro. Aí, Azazel, pode refazer a pergunta pra ele aí, cara, que eu acho interessante, o modo que você perguntou. Tá, eu vi alguém perguntando aqui no chat a respeito de algumas coisas e dentre elas o Exu do Ouro. Daí eu perguntei pro irmão qual que é o entendimento dele, se ele podia me explicar a respeito da origem, porque eu vejo muitas pessoas trabalharem com o Exu do Ouro, mas eu desconheço completamente a origem dele. Então eu perguntei pro irmão qual que é a origem, que tipo de energia é essa, e aí ele estava explicando para nós aqui. Desde o surgimento da Umbanda até hoje, a gente vê que vem ramificando linhas, né? Então, por exemplo, a linha de Zé Pilintra é uma linha que tá na sua melhor fase de pop, mas ainda não tá madura. Não se conhecem muitos malandros. Mas tá pop aí? Hã? Tá pop a parada? Tá pop? Então Tem Bar do Zé, tem um monte de coisa. Só que, por exemplo, você faz um desenvolvimento na linha de malandro, se chama 20 filhos só quer ter o Zé Pilintra. Ninguém quer trabalhar com o Zé Pretinho, com o Zé Ducais, com outros malandros. Não tem ponto pros outros malandros, tem ponto pra você fazer um rito, pra chamar, pra subir, só tem um ponto do Zé Pilintra. E da navalha, todo mundo quer ter a Maria Navalha. Cadê as outras malandras? Então, a linha tá ganhando força de um tempo pra cá. E como ela é nova, ela vai evoluir. Tem terreiras fazendo giras com pajé, outra com curumim, outra com cangaceiro. Mas peraí, cangaceiro estava junto com o baiano, não estava? Separou? O que aconteceu? Então, essa mudança de linhas, eu acredito que ela vai acontecendo conforme o que o planeta precisa. Tá. Sobre o Exu do Ouro. O dinheiro foi inventado pelo homem. Como que era antes do dinheiro? Você vendia leite, eu vendia café. Escambo. Uma troca. Isso, uma troca. Alguém achou uma coisa brilhante. A partir de agora, valendo, ou isso aqui vai valer. Alguém determinou que ia valer, todo mundo aceitou, se instituiu o dinheiro, né? Daquilo virou, as pedras preciosas viraram moedas, papéis cartões, então teve toda uma relação. E aí a gente tem coisas boas e ruins que nasceram em torno do dinheiro. Então você tem doenças relacionadas ao dinheiro, você tem o egoísmo, você tem dinheiro sujo, dinheiro que serve para mim ter o que eu quiser, dinheiro é poder, você tem ele como escassez. Então, com essa situação, atrai-se muitos espíritos positivos e negativos. Então, antes do Exu do Ouro, muitas entidades sempre trabalhou para a prosperidade. Cigana, Exu, Pombogira, enfim. Agora, criar uma linha específica, e não é só Exu do Ouro, porque a gente tem Exu do Ouro, Exu chama dinheiro, Pombogira do Ouro, vai se ramificando. Só que assim como o Zé Pilintra, eu vejo que ainda é uma linha muito imatura, muito nova. Tudo não gira em torno de Exu do Ouro. Você tem outras entidades que trabalham com as finanças, né? Você tem Dona Rosa Dourada, você tem outras entidades. Para a Umbanda, todos os tronos que eu falei de energias, eles têm os seus respectivas entidades da esquerda. Então, por exemplo, um Exu Maré, ele está lá no trono de Iemanjá. O Exu das Matas está lá no trono de Oxóssi. O Exu Caveira está lá no trono de Omolu. Exu do Ouro, ele está a serviço de Oxum. Quem é a deusa do Ouro? Oxum. Se você tem uma direita que trabalha no ouro, surge-se uma possibilidade de esquerda para trabalhar a serviço dessa rainha, desse trono. Todos os reinos dos orixás têm entidades que estão ali a serviço. Ogum tranca a rua. Né? Então o Exu do Ouro, pra gente, ele se apresenta ali como uma possibilidade de trabalho da esquerda a serviço do trono em que está a Mãe Oxum. Mas pelo que eu entendi aqui, pelo que vocês estavam falando, quem trouxe a primeira ideia sobre Exu isso agora, foi o Saraceni. O Exu do Ouro sim, mas o Chama-Dinheiro ele é mais antigo. Exu do Ouro, perdão. Se foi ele que trouxe, então não tinha antes, não tinha nenhuma se tinha, nada citado então, sobre ele? Olha que interessante isso. Se tinha, a gente tem que entender como que era aquela época. Era uma era sem internet. Se tinha, ninguém avisava ninguém. Por que a gente parece que descobriu o mundo? Porque agora a internet fala como é no Acre, como é no Rio, a gente começa, é assim, aí, nossa, acelerou as coisas. Então, se alguém trabalha, acho que a sua pergunta, ela ultrapassa duas coisas. Se existia, vai em 20 terreiros, e um fez a divulgação, esse vai sair como o iniciador. Pioneiro. Que é a briga que a gente tem com a Umbanda. Já existia manifestações de espírito e já existia Umbanda de Zélio, mas estava lá disponível. Alguém
organizou essa bagunça. Falou, opa, aqui é Umbanda. E vou abrir 7 tendas, e dali mais 7, a coisa foi fluindo. Então, Sim. não é porque teve um iniciador ou um que mais tomou a frente, que não quer dizer que outros também não tinham essa ideia. Já não praticavam ali, né? Exato. Por isso é importante a gente falar. Por mais que a gente tenha hoje referência sobre o assunto, nenhum homem na Terra, nenhum sacerdote pode dizer que é dono daquela entidade. Então, ele pode sim ter mais estudo, ele pode ter uma referência, a história do Exu dele, ele pode ter livro, ele pode fazer o que ele quiser. Dizer que só ele sabe como que é o mistério do Exu do Ouro, que a linha dele, porque não. Então a gente pode ter referências. Verdade absoluta, ou... Eu tinha pessoas que trabalhavam com o Exu do Ouro, que aí começaram a ver esse tipo de abordagem do Exu do Ouro e falaram assim, mas o meu Exu do Ouro não faz isso. Começa a pôr no lixo tudo que viveu com a própria entidade por causa que alguém está falando que é daquele jeito. Falta de confiança em si mesmo, né? Perfeito. Cara, há 10 anos antes de curso e livro, o teu Exu tava aqui te atendendo. Porra, né? E agora que tem livre curso... Você lê uma Respeita uma o cara, página tá do livro já mudou contigo há tudo tempos, já. velho. Respeita. Então, assim, eu já li vários livros de tranca-rua, que é o que a gente tava falando. E eu faço crítica a vários deles. E só que a gente tem que pôr filtro nas coisas que a gente põe. E a galera que tá hoje, não. Passa uma borboleta falando isso, ele acha que a borboleta é verde. Aí passa uma aqui falando amarela, ele não acredita mais que é verde. Agora ele acha que é amarela. E é esse cuidado que a gente precisa ter na nossa formação mediúnica. Eu tenho que ter muita segurança com o que eu faço. Então, Pra você não virar só uma massa de manobra também, né? exato. Então, o Exu do Ouro, lá na nossa casa, ele não é só para prosperidade. Então, por exemplo, quando a gente vai ter um bem, não vem a energia da inveja? Posso trabalhar ele na defesa. Exu, proteção. Exato. Tem alguém me devendo. Exu, eu prestei o meu serviço, a pessoa não me pagou. Tem aqui um desequilíbrio na relação. Eu mereço, eu prestei o meu serviço. O senhor pode me ajudar a cobrar? Posso ajudar a cobrar. Exu, aquele inimigo meu me manda demanda dia sim, dia não. Por quê? Porque é próspero, o bolso dele tá cheio de dinheiro, é um boi num dia, um boi no outro. O senhor esgota o dinheiro daquela fonte geradora para ele não ter mais R$1 para mandar demanda para mim? Porque o dinheiro todo que ele tá ganhando, ele tá gastando comigo. Então... Nem me dando presente.